Há praticamente uma semana do segundo turno das eleições, os representantes da Justiça Eleitoral fazem a atualização das urnas eletrônicas. Em Andradas, são 98 equipamentos e em Bitura de Minas, 11. O trabalho é realizado no quartel da Polícia Militar, responsável pela segurança de todo o material. Os dados com relação às sessões de eleitores são os mesmos do primeiro turno. Mudam apenas os candidatos e os cargos. Coloca um sistema que permite ele trazer só esses dois candidatos para a votação, porque os eleitores são os mesmos, tudo igualzinho no primeiro turno, né? Tanto é que não existe voto em trânsito agora, depois do primeiro turno alguém escolher para votar em trânsito, não, porque os cadernos de votação são os mesmos, a urna é a mesma, né? A gente só coloca uma nova mídia informando, né, para ter acesso a tão somente dois candidatos, né, que é o nosso caso em Minas, né? É um procedimento bem mais simples, né? A gente está levando praticamente um dia todo, né? Que a gente dividiu em 2 dias, mas é bem mais rápido, né? Nós estamos com 187 urnas, né? Nós temos mais 6 urnas, você se lembra que nós trocamos 6 urnas no primeiro turno? Elas estão, inclusive hoje, elas estão lá no cartório com o técnico arrumando, né? Vendo que ele pode. Tem algumas, vem um técnico, né, da empresa, e eles vão consertando. E o que consertar, aquelas urnas elas passam a ser urnas de contingência, né, para uma eventualidade que possa surgir. Mas então nós vamos ter ao total 193 urnas. No primeiro turno, 3 urnas apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas. De acordo com o chefe do cartório eleitoral, esses equipamentos não serão utilizados dessa vez. Ficarão aos cuidados da Justiça Eleitoral para passarem por manutenção. Mexe com todas as urnas que a gente mexeu no primeiro turno, testa todas novamente, né? Nós tivemos 3 urnas que deram problema de LCD, de não aparecer uma luzinha no terminal do mesário, né? Não é do terminal do eleitor, e uma outra que não imprimia nada. A gente testou de várias maneiras, e não imprimia nada. Então, essas 3 urnas são trocadas, né? Elas ficam, as que foram do primeiro turno e que nós não conseguimos dar carga de segundo turno, elas ficam até 10 de janeiro de 2023, né? Guardadas, e a gente deu carga em outras urnas, em 3 urnas dessas sessões, né? Era uma de Jacutinga e 2 de Andradas. Testa teclado, faz todos os testes. Tanto é que a gente descobre isso, entendeu? Lá no mesário, no terminal do mesário, a luzinha não acendia, o LED não funcionava, não aparecia a imagem. Então a gente preferiu trocar, né? Não era nada mais complicado, mas a gente troca a urna, né? Na próxima semana, a equipe do cartório eleitoral faz uma nova conferência das urnas eletrônicas. O foco é confirmar a data e o horário para não acontecerem atrasos. Houve um descompasso entre o terminal do mesário, que já eram 8 horas da manhã, e no terminal do eleitor, que é a urna, estava constando 7h30. Aí a gente foi lá no dia da eleição, desligou, ligou, ela acertou o horário, né? Mas mesmo a gente tendo conferido, né, que a gente confere o horário todo. Então, às vezes, na hora acontece alguma coisa. E é um engano a gente pensar, ela funcionou bem no primeiro turno, pode dar problema no segundo turno? Pode, né? Depois da conferência de todas as urnas e preparo dos dados, os equipamentos são entregues aos presidentes de sessão. No caso de Andradas, a retirada é feita por eles na véspera das eleições. Nas outras cidades atendidas pelo cartório eleitoral, são levadas no dia. Assim que terminou o sorteio, 9h30, em torno de 9h30, 10 horas, eu não me lembro ao certo, a gente já começou a entregar as urnas aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa. Assim que terminar o sorteio lá, a gente entrega as urnas aqui para os mesários. Mas as de Bitura, Campestrinho, Gramínea, mesmo as de Andradas de mesários que não podem vir buscar, a gente deixa tudo para o domingo, né? E Jacutinga vai ser no mesmo molde. Eles saem de lá 2 horas da manhã, 3 e pouquinho eles estão aqui, a gente carrega, leva todas as urnas para lá. 66 urnas vão para Jacutinga e ficam para serem distribuídas lá, né? As nossas, Ana, é uma vantagem que os mesários, como nós temos 20 locais de votação, os mesários já pegam no sábado, né? Isso facilita muito, porque você imaginou, lá em Jacutinga nós temos menos locais de votação, então fica mais fácil você distribuir no dia, mas Andrade é mais complicado, né? E fica sob a responsabilidade do mesário.
do presidente, mais especificamente, que no dia da eleição, inclusive, responde, faz às vezes, do juiz eleitoral na sessão. É ele que toma as decisões, ele que encarrega de administrar toda aquela questão do dia da eleição, né? Que sem mesário a gente não tem eleição.